Empresário viúvo largado com 2 bebês é encontrado pela sua empregada no quintal de casa, encostado no muro de tijolos, sem forças para continuar. Jairo estava ali há horas, com Ana Clara e Ravi nos braços, os 2 enrolados em mantas claras, chorando baixinho de fome e cansaço. O terno azul estava sujo de poeira, a gravata frouxa, o rosto marcado pelo desespero de quem não sabia mais como seguir em frente. Gabriela apareceu na entrada do quintal, ainda de uniforme preto com detalhes brancos, o avental amarrado na cintura, os olhos arregalados ao encontrar seu patrão naquele estado. O silêncio pesado só era quebrado pelo gemido fraco dos bebês e pelo vento seco que passava entre os vasos de barro espalhados pelo chão de terra batida. Ela ficou parada por um momento, tentando processar a cena. O homem mais poderoso que conhecia estava ali, sentado no chão como um náufrago, segurando os filhos recém-nascidos como se fossem a única coisa real que restava no mundo. Jairo nem levantou os olhos quando a ouviu chegar. Não tinha mais energia para explicações ou desculpas. Apenas apertou os bebês contra o peito, sentindo o calor dos corpos pequenos, enquanto Gabriela dava um passo hesitante em sua direção. O ar estava quente e abafado, e naquele pedaço esquecido de quintal, longe da mansão e dos negócios, algo estava prestes a mudar para sempre na vida dos 3. Gabriela deu mais 2 passos firmes na direção de Jairo, sentindo o coração acelerar, não apenas pela urgência da situação, mas pela dor crua que via estampada no rosto daquele homem que sempre conhecera como forte e decidido. Ela se abaixou devagar, dobrando os joelhos até ficar na altura dele, e estendeu os braços com uma firmeza que não admitia recusa. "Me dá eles, seu Jairo, agora." Não era um pedido, era uma ordem gentil, mas determinada, dita com a autoridade de quem sabia exatamente o que precisava ser feito naquele momento crítico. Jairo olhou para ela com os olhos vermelhos e fundos, cheios de uma exaustão que ia muito além do cansaço físico. Era a exaustão de uma alma que havia perdido tudo o que importava e agora lutava para manter vivos os únicos pedaços que restavam de sua vida anterior. Ele hesitou por alguns segundos, apertando Ana Clara e Ravi contra o peito, como se fossem âncoras que o impediam de afundar completamente, mas as mãos tremiam tanto que os bebês se remexiam inquietos, sentindo a tensão que irradiava do corpo do pai. Gabriela tocou suavemente o braço de Ana Clara, sentindo o calor da pele delicada através do tecido da manta. E a bebê se mexeu, soltando um suspiro baixinho que soou como uma pergunta sem resposta. "Eles estão sentindo tudo que o senhor está sentindo", ela disse com voz firme, mas compreensiva. "Bebê é como uma esponja, absorve toda a energia ao redor. Se o senhor está desesperado, eles ficam desesperados também." Com muito custo, Jairo afrouxou o abraço e permitiu que Gabriela pegasse primeiro Ana Clara, que estava com o rostinho muito vermelho de tanto chorar. A empregada acomodou a menina com uma habilidade impressionante na curva do braço esquerdo, fazendo movimentos suaves e naturais que pareciam vir de anos de prática, enquanto com a mão direita puxava Ravi, que soluçava baixinho com a respiração entrecortada. Jairo sentiu um vazio gelado no peito assim que o peso dos bebês saiu de seu colo, mas ao mesmo tempo experimentou um alívio vergonhoso por poder finalmente relaxar os músculos das costas, que doíam como se estivessem sendo esmagados por uma prensa invisível. "Pronto, meus amores", Gabriela sussurrou para os bebês, embalando-os contra o corpo com movimentos ritmados que fizeram o choro diminuir quase instantaneamente. "Agora vocês estão seguras. A titia Gabi está aqui." Ela se levantou com os 2 nos braços, demonstrando uma força física que Jairo não sabia que ela possuía, e olhou para o patrão, ainda sentado no chão de terra batida. "O senhor precisa sair desse sol agora, antes que desmaie de vez. Vamos para debaixo daquela cobertura ali."
Ela indicou com o queixo uma área coberta do quintal, onde havia uma antiga pia de pedra e uma bancada de madeira rústica, que oferecia sombra e um pouco mais de estrutura. Jairo tentou se levantar, mas as pernas falharam, tremendo como gelatina, e ele teve que se apoiar na parede de tijolos, respirando fundo várias vezes até conseguir ficar de pé. O mundo girou ao seu redor por alguns segundos, pequenos pontos pretos dançando em sua visão, e ele precisou fechar os olhos e contar até 10 antes de conseguir caminhar. Gabriela já havia se dirigido para a área coberta, colocando os bebês sobre a bancada de madeira forrada com um pano limpo que tirou do bolso do avental, sempre atenta para que eles não rolassem ou se machucassem. Jairo a seguiu, arrastando os sapatos de couro italiano na terra, sentindo-se ridículo naquele terno caro e sujo, completamente fora de lugar naquele cenário abandonado. Eles estão com muito calor, Gabriela constatou, começando a desenrolar as mantas grossas com movimentos rápidos e precisos. Num dia de 30 graus, o senhor os enrolou como se fosse inverno, e a fralda do Ravi está encharcada. Ele deve estar assado e com dor. Ela verificou a temperatura da pele dos bebês com as costas da mão, um gesto automático que revelava experiência. Jairo encostou na pilastra de madeira, observando a cena com os olhos marejados, sentindo-se completamente inútil. Eu achei que eles estavam com frio porque as mãozinhas estavam geladas, ele murmurou, a voz carregada de culpa. Então enrolei mais panos neles. Gabriela balançou a cabeça enquanto tirava as roupinhas suadas dos bebês. Mãos e pés de recém-nascido são sempre mais frios, seu Jairo. Isso é normal. Mas o tronco deles estava fervendo. Se o senhor tivesse deixado eles aqui no sol por mais 20 minutos, eles poderiam ter tido uma convulsão febril. A informação atingiu Jairo como um soco no estômago. Ele cobriu o rosto com as mãos, sentindo a culpa corroer cada pedaço de sua consciência. Poderia ter matado os próprios filhos por ignorância, por desespero, por não saber o básico sobre cuidar de bebês. A responsabilidade era esmagadora demais para seus ombros já curvados pelo luto. Respira, seu Jairo, Gabriela disse sem parar de trabalhar, pegando um pouco de água fresca na torneira da pia de pedra para passar no rosto dos bebês. O que importa é que agora eles estão bem, mas a gente precisa resolver isso direito. Ela pegou as mamadeiras que estavam na bolsa que Jairo havia largado num canto e fez uma careta ao cheirar o conteúdo. Esse leite azedou por causa do calor. Se eu der isso para eles, vão ter uma infecção intestinal grave. Jairo arregalou os olhos em pânico total. É tudo que eu tenho aqui. Eu fugi da casa principal, porque não aguentava mais ouvir o telefone tocar, as pessoas perguntando como eu estava, oferecendo ajuda que não sabiam dar. Esqueci de pegar a lata de leite em pó. Sorte a sua que eu sou prevenida, Gabriela respondeu, tirando 2 sachês prateados do bolso do avental. Sempre ando com isso desde que comecei a trabalhar na mansão. Eu sabia que uma hora ou outra algo assim ia acontecer. Ela começou a preparar o leite usando a água mineral que estava em uma garrafa sobre a pia, misturando o pó com movimentos rápidos e precisos que revelavam prática. Jairo observava hipnotizado pela eficiência dela. Em 5 minutos, ela havia resolvido problemas que ele tentava solucionar há 4 horas, sem sucesso algum. Como você sabia que eu estava aqui, Gabriela? Ele perguntou com a voz fraca, genuinamente curioso. Ninguém vem nesse lado da propriedade há mais de 10 anos. Ela testou a temperatura do leite no próprio pulso antes de oferecer a mamadeira para Ravi. Porque eu conheço a dor do luto, seu Jairo. Quando a gente quer fugir do mundo, procura o lugar mais silencioso e esquecido que existe. E também porque vi o rastro do carrinho de bebê amassando a grama alta lá perto do jardim de inverno.
A resposta era simples, mas carregada de uma compreensão que tocou fundo no coração de Jairo. Gabriela entregou uma mamadeira para ele. Pegue a Ana Clara e dê o leite para ela, mas sente naquele banco ali, porque se o senhor cair com ela no colo, eu não vou conseguir segurar os dois. Jairo obedeceu, sentindo-se como uma criança recebendo instruções, e sentou no banco duro, segurando a filha com cuidado excessivo. Quando Ana Clara encontrou o bico da mamadeira, ela começou a sugar com força, fechando os olhinhos de prazer e contentamento. A cena fez as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto sujo de Jairo. Era a primeira vez em semanas que via os filhos realmente tranquilos, satisfeitos, em paz. O senhor não come nada há mais de um dia, Gabriela observou enquanto alimentava Ravi. Vi a bandeja do jantar intocada na cozinha hoje de manhã, e ontem também. Jairo nem lembrava que o corpo precisava de comida para funcionar. Eu não sinto fome. Só sinto um buraco no peito que não fecha nunca. E toda vez que eles choram, parece que esse buraco aumenta. Gabriela colocou Ravi para arrotar, dando tapinhas leves nas costas do bebê. Se o senhor morrer de fome, quem vai cuidar deles? Não vai ser o senhor e muito menos sua esposa falecida. Então pare com esse drama e trate de ficar forte, porque Ana Clara e Ravi não têm culpa da tragédia que aconteceu. As palavras foram duras e diretas, sem nenhum rodeio ou delicadeza excessiva. Jairo precisava ouvir exatamente aquilo. Todos ao seu redor andavam pisando em ovos, falando com pena, com medo de dizer a coisa errada, com medo de tocar no assunto doloroso. Mas aquela delicadeza só o fazia se sentir mais fraco, mais perdido. Você tem razão, Gabriela, ele admitiu, olhando para a mulher simples à sua frente. Eu estou sendo um covarde, me escondendo aqui enquanto eles precisam de um pai de verdade. Não é covardia, é luto, ela corrigiu, terminando de fazer Ravi arrotar e acomodando-o em um cesto de vime que havia ali, forrando com o próprio avental para ficar macio. Mas luto não pode virar desculpa para negligência. Ela foi até Jairo e pegou Ana Clara, que já havia adormecido com a mamadeira na boca, colocando-a junto com o irmão no improviso de berço. Depois, tirou uma barra de cereal e uma garrafa de água do bolso. Come isso agora, devagar, porque seu estômago deve estar sensível. Jairo pegou a comida com as mãos trêmulas e começou a comer, sentindo a fome real bater assim que o primeiro pedaço tocou sua língua. Estava faminto, o corpo gritando por nutrientes, mas ele havia perdido completamente a conexão com as necessidades básicas. Gabriela limpou a sujeira da bancada com um pano úmido enquanto ele comia, e o silêncio se instalou no local, apenas com o som do vento nas árvores e a respiração tranquila dos bebês no cesto improvisado. As babás foram embora. Jairo disse depois de terminar a barra de cereal. Todas as três pediram demissão hoje de manhã. Disseram que não aguentavam mais minha falta de organização e os gritos constantes das crianças. Gabriela parou de limpar e olhou para ele. Elas foram embora porque não têm amor por essas crianças. Só tinham interesse no salário alto, mas dinheiro não compra paciência nem carinho verdadeiro. Jairo baixou a cabeça envergonhado. Ofereci o dobro do salário para elas ficarem. Disseram que o ambiente estava tóxico por causa da minha depressão. Ambiente tóxico é deixar duas crianças sem banho e sem comida na hora certa por causa da tristeza dos adultos. Gabriela retrucou com firmeza. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Jairo levantou o olhar, encontrando os olhos escuros e sérios dela, e sentiu uma esperança surgir no meio do caos. Você ficaria, Gabriela? Sei que foi contratada para limpeza, não para ser babá, mas eu pago o que você quiser, triplico seu salário se me ajudar com eles. Gabriela cruzou os braços. Não é pelo dinheiro, seu Jairo. Se fosse por dinheiro, eu teria ido embora também quando vi a bagunça que a casa virou.
Jairo se levantou num impulso, ficando de frente para ela. Então por que você ficou? Por que veio me procurar neste fim de mundo? Ela respirou fundo e olhou para os bebês dormindo. Porque vi o jeito que o Senhor olhava para eles no começo, com tanto amor e medo ao mesmo tempo. E porque essas crianças não têm ninguém além do Senhor. E agora, de mim. O nó na garganta de Jairo apertou. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu não sei fazer isso sozinho, Gabriela. Tenho medo de machucá-los, de esquecer algo importante, de nunca mais conseguir ser feliz. Gabriela tocou levemente no ombro dele, um gesto ousado para uma funcionária, mas necessário para aquele momento humano. Ninguém nasce sabendo ser pai, seu Jairo. A gente aprende errando e acertando, mas o Senhor não pode desistir. Jairo colocou a mão sobre a dela, sentindo o calor do toque humano depois de tanto tempo de isolamento frio. Eu não quero desistir, mas preciso de ajuda. Preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Preciso de você. A frase ficou suspensa no ar, carregada de significado que ia além da contratação de serviços. Era um pedido de socorro de uma alma desesperada. Gabriela retirou a mão devagar, mantendo o contato visual. Eu posso ajudar, mas vai ter que ser do meu jeito, sem o Senhor dar ordens absurdas e sem interferir quando eu disser o que é melhor para a rotina deles. Do seu jeito, Gabriela, Jairo concordou imediatamente. Faço qualquer coisa do seu jeito. Nesse momento, o céu começou a escurecer, indicando que a noite se aproximava e o ar ficou mais frio. Gabriela olhou para fora e depois para os bebês. Precisamos voltar para a casa principal. Vai esfriar muito e eles não podem pegar friagem. Jairo sentiu o pânico voltar ao pensar em entrar naquela mansão cheia de lembranças da esposa. Eu não consigo entrar lá. Aquele lugar me sufoca. Cada cômodo tem o cheiro dela. O Senhor vai entrar sim, Gabriela disse com firmeza, pegando os 2 bebês do cesto, porque seus filhos precisam de um berço decente e de um banho quente. E o Senhor vai tomar um banho e fazer a barba, porque essa aparência de náufrago não ajuda em nada. Ela começou a caminhar em direção à saída do anexo, e Jairo não teve escolha senão segui-la, sentindo-se guiado por uma força maior que sua própria vontade. A caminhada de volta pelo jardim extenso foi silenciosa. Jairo observava as costas de Gabriela, que carregava seus filhos com postura ereta e digna, como se carregasse o tesouro mais valioso do mundo. E era exatamente isso que ela estava fazendo. Ao chegarem na porta dos fundos da mansão, a cozinha estava na penumbra, silenciosa, aumentando a sensação de solidão de Jairo. Mas Gabriela entrou acendendo as luzes com o cotovelo e colocou os bebês no carrinho duplo que estava estacionado perto da despensa. Entre e feche a porta, seu Jairo, ela ordenou. O vento está entrando. Ele obedeceu, fechando a porta e sentindo-se um estranho na própria casa. Gabriela começou a empurrar o carrinho em direção ao elevador. Vou dar banho neles e colocá-los para dormir no quarto das crianças. O senhor vai para seu quarto tomar banho e desce em 40 minutos. Vou preparar um jantar decente. Jairo tentou argumentar que não tinha fome, mas ela o cortou. 40 minutos, seu Jairo. Ou pego minhas coisas e vou embora agora mesmo. A ameaça funcionou. Ele subiu as escadas quase correndo, enquanto ela levava as crianças para o andar de cima. 40 minutos depois, Jairo desceu barbeado, com roupas limpas, sentindo-se um pouco mais humano, mas ainda emocionalmente exausto. Encontrou a mesa da cozinha posta com simplicidade. 2 pratos de sopa fumegante, pão fresco e Gabriela sentada esperando por ele. Ele se sentou à frente dela, estranhando o jantar com a empregada, mas ao mesmo tempo grato por não estar sozinho. Comeram em silêncio por alguns minutos, até que Jairo disse:
Obrigado por hoje, Gabriela. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido. Ela limpou a boca com o guardanapo. O senhor teria sobrevivido, mas teria deixado cicatrizes nessas crianças. Jairo largou a colher e olhou nos olhos dela. Quero oficializar isso. Quero que você seja a governanta da casa e a responsável direta pelas crianças, com autoridade total sobre outros funcionários quando eu contratar novos. Gabriela sustentou o olhar. Aceito, mas com uma condição, seu Jairo. Ele perguntou ansioso. Qualquer coisa, diga. Ela respirou fundo. O senhor vai ter que participar de verdade. Não vou ser mãe dele sozinha. O senhor vai aprender a trocar fralda, dar banho, acordar de madrugada. Pai não é visita. Jairo sorriu, um sorriso fraco e cansado, o primeiro em meses. Prometo que vou tentar. Terminaram o jantar num clima mais leve. Gabriela se levantou para lavar a louça, mas Jairo segurou a mão dela. Deixe isso para amanhã, você também está exausta. Ela olhou para a mão dele, segurando a sua, e sentiu uma corrente elétrica percorrer o braço, algo que não deveria sentir pelo patrão. Puxou a mão suavemente. Preciso checar os bebês uma última vez. Jairo assentiu e a acompanhou até o quarto das crianças, onde ficaram parados ao lado dos berços, observando Ana Clara e Ravi dormindo em paz. Eles parecem anjos, Jairo sussurrou. São anjos que precisam de proteção, Gabriela sussurrou de volta. De repente, o celular de Jairo tocou, quebrando o silêncio sagrado do quarto. Ele atendeu rapidamente, saindo para o corredor com Gabriela atrás. A expressão dele mudou de paz para terror enquanto ouvia a voz do outro lado da linha. Ficou pálido, encostando-se na parede para não cair. O que foi, seu Jairo? Gabriela perguntou, percebendo que algo terrível estava acontecendo. Ele desligou com a mão trêmula e olhou para ela com os olhos arregalados de medo. Era o advogado da família da minha esposa. Os avós maternos entraram com pedido de guarda emergencial, alegando que estou mentalmente instável e incapaz de cuidar das crianças. Gabriela sentiu o sangue ferver. Isso é mentira. Eles não podem fazer isso. Jairo passou a mão pelos cabelos desesperado. Eles têm fotos, Gabriela. Fotos minhas bebendo, da casa bagunçada, depoimentos das babás dizendo que sou negligente. Vem amanhã com o oficial de justiça para levar Ana Clara e Ravi. O silêncio no corredor foi pesado e sufocante. A ameaça de perder os filhos era pior que a morte para Jairo. Gabriela olhou para a porta do quarto onde os bebês dormiam. Depois, para Jairo, vendo o homem desmoronar novamente. Sentiu uma raiva protetiva crescer dentro dela, uma fúria de leoa defendendo a cria. Ela segurou os ombros de Jairo com força, obrigando-o a olhar para ela. Ninguém vai tirar essas crianças desta casa, seu Jairo. Eu não vou permitir. Ele balançou a cabeça chorando. Eles têm a lei do lado deles e muito dinheiro. Não tenho como provar que estou bem em menos de 12 horas. Gabriela apertou mais os ombros dele, seus olhos brilhando com determinação assustadora. Então nós vamos ter que fazer algo que a lei não espera e que o dinheiro deles não pode comprar, ela disse, a voz carregada de uma convicção inabalável que fez Jairo parar de tremer por um instante. Nós vamos mostrar a eles que essa casa não é um lugar de caos e negligência, mas um lar onde essas crianças são amadas e cuidadas. E o senhor vai ter que confiar em mim completamente, porque amanhã, quando eles chegarem aqui, vão encontrar o pai mais presente e dedicado que já viram na vida. Gabriela manteve os olhos firmes nos dele enquanto completava o pensamento, sem dar tempo para que o medo voltasse a paralisá-lo completamente. O senhor vai confiar em mim completamente esta noite, e amanhã de manhã, quando eles chegarem aqui, vão encontrar um pai presente, uma casa organizada e crianças bem cuidadas. Não vão ter uma vírgula para criticar. Jairo respirou fundo, sentindo a determinação dela
contagiá-lo como uma corrente elétrica que percorria sua espinha. A força que emanava daquela mulher simples era maior que qualquer poder que seu dinheiro já havia comprado. O que preciso fazer, Gabriela? Diga e eu faço tudo exatamente como você mandar. Primeiro, vamos colocar Ana Clara e Ravi para dormir. Eles precisam de uma noite tranquila enquanto nós trabalhamos. Depois, vamos transformar esta casa no lar mais organizado e acolhedor que esses oficiais já visitaram. Ela já estava empurrando o carrinho em direção ao elevador, movendo-se com a precisão de quem havia assumido o comando da situação. Jairo a seguiu, sentindo-se guiado por uma força maior que sua própria vontade quebrada. O elevador subiu lentamente e o silêncio entre eles era carregado de propósito, de determinação compartilhada que não precisava de palavras. No quarto dos bebês, Gabriela trabalhou com eficiência silenciosa que impressionava pela naturalidade. Trocou as fraldas dos gêmeos sem acordá-los completamente, verificando a temperatura da pele deles com as costas da mão. Ajeitou-os nos berços com cobertores na temperatura exata. Verificou se não havia objetos soltos que pudessem representar perigo. 23 graus, ela murmurou, ajustando o ar-condicionado com movimentos precisos. Grave esse número na memória, seu Jairo. Se perguntarem a temperatura ideal para bebês, o senhor responde sem hesitar. 23 graus, nem mais nem menos. Jairo observava cada movimento dela, absorvendo o conhecimento que deveria ter adquirido meses atrás. A culpa queimava em seu peito, mas agora ela vinha acompanhada de determinação férrea de mudar, de ser melhor, de estar à altura da responsabilidade que carregava. Eles vão perguntar sobre tudo, Gabriela continuou, organizando os produtos no trocador. Horários de mamada, tipo de fralda, marca do leite em pó, nome do pediatra, datas das vacinas. O senhor tem que saber tudo de cor. Ela pegou um caderno pequeno da gaveta e começou a anotar informações essenciais. Ana Clara bebe 120 mililitros a cada 3 horas. Ravi bebe 140, porque é maior. Ambos usam fralda tamanho P da marca Pampers. Leite em pó Aptamil Premium. Pediatra Dr. Marcos Vinícius. Consultório na Rua das Acácias, 340. Jairo repetia cada informação mentalmente, gravando como se sua vida dependesse daquilo. Desceram para a cozinha, onde Gabriela acendeu todas as luzes e começou a avaliar o estado das coisas com olhos críticos. A pia estava cheia de mamadeiras usadas, o chão tinha manchas de leite derramado e a lixeira transbordava com fraldas sujas que exalavam um odor forte. Vamos começar aqui. O senhor vai lavar cada mamadeira, cada bico, cada utensílio. Eu vou limpar cada superfície, cada canto onde eles possam procurar sujeira. Jairo tirou o paletó caro, jogou a gravata sobre uma cadeira e arregaçou as mangas da camisa branca até os cotovelos. Vamos fazer isso. As próximas horas foram uma maratona de trabalho físico e aprendizado acelerado. Jairo esfregava bicos de silicone com uma escovinha pequena, seus dedos grandes e desajeitados, lutando para alcançar cada canto, enquanto Gabriela, de joelhos no chão, limpava o rejunte dos azulejos com uma força que parecia vir da própria alma. O senhor precisa saber a diferença entre os bicos da Ana Clara e do Ravi, ela disse, interrompendo o trabalho para pegar 2 bicos aparentemente idênticos. Olhe contra a luz. Vê esse número pequeno na base? 1 para Ana Clara, 2 para Ravi. Ela engasga fácil com fluxo maior. Ele fica impaciente com fluxo menor. Jairo segurou os bicos contra a luz da cozinha, forçando os olhos para ver os números minúsculos gravados no silicone. Número 1, Ana Clara. Número 2, Ravi. Repetiu mentalmente 10 vezes, gravando a informação como se sua vida dependesse daquilo. Se o senhor trocar isso na frente do oficial de justiça, eles vão anotar como negligência no relatório. Gabriela continuou, voltando a esfregar o chão com renovado vigor.
Cada erro pequeno vira munição contra o Senhor, por isso precisa saber tudo de cor. Ela parou por um momento e olhou para ele. O senhor sabe qual é a rotina de banho deles? Jairo parou de lavar as mamadeiras e a encarou com expressão perdida. Banho? Gabriela suspirou. Ana Clara toma banho às 7 da manhã. Água morna, não quente. Ravi às 7h30 porque demora mais para acordar. Sabonete neutro, shampoo específico para bebê, 2 vezes por semana. No resto dos dias, só água e sabonete nas partes íntimas. Ela foi até o armário e pegou uma folha de papel. Vou anotar tudo aqui. O senhor vai decorar. Às 2 da manhã, a cozinha brilhava. Cada superfície estava limpa, cada utensílio esterilizado e organizado. As mamadeiras estavam alinhadas por tamanho, os bicos separados por tipo, e até a lixeira havia sido esvaziada e desinfetada. Mas o trabalho estava longe de terminar. Gabriela conduziu Jairo pela casa, ensinando-o sobre cada detalhe da rotina das crianças enquanto limpavam e organizavam cada cômodo. Na sala de estar, ela o fez decorar os horários das mamadas, os sinais de cólica, a diferença entre o choro de fome e o choro de sono. Quando Ana Clara está com fome, o choro começa baixo e vai aumentando. Quando está com sono, o choro é irregular, com pausas. Ravi é diferente. Ele grita direto quando quer comida, mas quando está cansado, fica irritado e se esfrega nos olhos. No escritório, organizaram todos os documentos médicos em pastas transparentes, com divisórias coloridas e etiquetas impressas. Dr. Marcos Vinícius, pediatra, Rua das Acácias, 340. Última consulta há 2 semanas. Peso e altura normais para a idade. Próximas vacinas marcadas para a semana que vem. Gabriela recitava as informações enquanto Jairo anotava tudo numa folha, criando um resumo que pudesse consultar discretamente se necessário. O senhor nunca pode hesitar quando perguntarem sobre a saúde deles. Hesitação parece desinteresse. Às 3 da manhã, subiram novamente para verificar os bebês. Ana Clara dormia tranquila, mas Ravi se mexia inquieto. Gabriela se aproximou do berço e tocou delicadamente na testa dele. Está um pouco quente. Vamos tirar um pouco da roupa. Ela removeu o casaquinho, deixando apenas o bode, e o menino se acalmou. O senhor viu isso? É assim que se cuida, sempre atento aos sinais. Jairo observou o gesto simples, mas carregado de conhecimento e cuidado. Como você aprendeu tudo isso? Gabriela ajeitou o cobertor de Ravi e se virou para ele. Cuidando dos meus irmãos quando era adolescente. Minha mãe trabalhava muito e eu era a mais velha. Aprendi na prática que bebê fala com o corpo quando não pode falar com palavras. Às 4 da manhã, eles se sentaram na cozinha com 2 xícaras de café preto fumegante. A casa estava transformada. Cada cômodo limpo e organizado, cada detalhe da vida dos bebês documentado e memorizado. Jairo olhou para Gabriela, que parecia exausta, mas satisfeita com o resultado. Como você sabe tanto sobre essas coisas? Sobre cuidar de crianças? Sobre lidar com questões legais? Gabriela tomou um gole do café antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Porque eu já vi famílias sendo destruídas por muito menos, seu Jairo. Já vi criança sendo tirada de casa por causa de uma geladeira vazia, de um quarto bagunçado, de pais que não souberam responder perguntas básicas sobre os próprios filhos. Ela fez uma pausa, o olhar perdido na xícara. E porque eu mesma já fui mãe. Minha filha morreu com 2 anos, meningite. Foi rápido demais para eu fazer qualquer coisa. O silêncio que se instalou na cozinha foi pesado, carregado de dor compartilhada. Jairo sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, mas dessa vez não eram apenas por ele mesmo. Gabriela, eu sinto muito. Eu não sabia. Ela assentiu, enxugando os próprios olhos com o punho da camisa. Ninguém sabe. Eu não falo sobre isso. Mas é por isso que não vou deixar essas crianças serem tiradas de alguém que as ama. Já vi criança sendo levada pela morte.
Não vou ver sendo levada pela injustiça. Como era sua filha? Jairo perguntou suavemente. Gabriela sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso triste, mas cheio de amor. Ela era como a Ana Clara, quietinha, observadora, gostava de ficar no meu colo ouvindo música, chamava-se Luana. Ela respirou fundo. Quando ela morreu, eu achei que nunca mais ia conseguir cuidar de uma criança. Doía demais. Mas quando vi Ana Clara e Ravi, senti que podia honrar a memória da minha filha, cuidando deles. Às 5 da manhã, Gabriela enviou Jairo para tomar banho e se preparar. Terno azul marinho, não preto. Azul passa confiança e serenidade. Faça a barba de novo. Penteie o cabelo, mas não use gel demais. Tem que parecer um pai comum, não um executivo. Enquanto ele se arrumava, ela subiu para dar banho nos bebês, vestindo-os com roupinhas limpas e fofas que transmitiam cuidado e atenção. Às 6h30, ela preparou o café da manhã. Não apenas para eles, mas pensando na possibilidade de os visitantes quererem tomar algo. Café fresco, pães, frutas, tudo organizado numa bandeja elegante, mas discreta. Se eles pedirem café, o senhor oferece naturalmente. Casa organizada oferece hospitalidade. Às 7 da manhã em ponto, a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um sino de batalha. Jairo estava na sala, impecável no terno azul, o cabelo penteado, o rosto limpo apesar das olheiras visíveis. Gabriela desceu com o carrinho duplo, Ana Clara e Ravi vestidos como pequenos príncipes, limpos, cheirosos, tranquilos. Ela havia trocado o uniforme preto por uma calça jeans escura e uma camisa branca simples, parecendo mais uma governanta profissional. Estamos prontos, ela disse, posicionando-se ao lado de Jairo. Ele assentiu, respirou fundo e caminhou até a porta. Quando abriu, encontrou 4 figuras recortadas contra a luz da manhã. Francisco, um homem alto de cabelos grisalhos e expressão severa. Maria, uma mulher baixa com o rosto marcado pelo sofrimento. Um homem mais jovem de óculos e pasta de couro, claramente o advogado da família, e um oficial de justiça com prancheta e expressão neutra. Bom dia, Francisco. Bom dia, Maria. Jairo disse com voz firme que surpreendeu até a si mesmo. Francisco não respondeu ao cumprimento, entrando com passos pesados e olhando ao redor como um inspetor procurando falhas. Maria foi direto ao carrinho de bebê, os olhos se enchendo de lágrimas ao ver os netos. Meus anjinhos, ela soluçou, tentando pegar Ravi no colo. O bebê, estranhando o cheiro e a voz desconhecida, começou a chorar alto. Maria ficou nervosa, balançando-o de forma desajeitada. Ele está chorando. Deve estar com fome. Vocês não alimentaram essa criança? A acusação veio carregada de desespero e raiva. Jairo deu um passo à frente, mantendo a calma. Ele mamou há 40 minutos, Maria. 120 mililitros de fórmula. Ele não está com fome, está estranhando o colo. Ele tem refluxo e precisa ficar numa posição mais vertical. Com delicadeza, mas firmeza, Jairo tirou o filho dos braços da sogra e o colocou contra seu ombro. Assim que Ravi sentiu o cheiro familiar do pai e foi posicionado corretamente, o choro cessou quase instantaneamente. Francisco e o advogado observaram a cena, surpresos com a naturalidade do gesto. Ele está acostumado comigo, Jairo explicou simplesmente. Eu sou o pai dele. O oficial de justiça anunciou formalmente. Mandado de verificação das condições de guarda. Vou precisar examinar a residência e fazer algumas perguntas. A inspeção começou imediatamente. O grupo moveu-se pela casa como um cortejo tenso, cada cômodo sendo examinado minuciosamente. Na cozinha, o oficial abriu a geladeira, verificou a despensa, examinou as datas de validade das latas de leite.
Tudo estava impecável. Francisco passou o dedo sobre a bancada, procurando pó ou gordura, mas não encontrou nada. Muito organizado, o oficial murmurou, fazendo anotações. Quem é responsável pela limpeza? Gabriela deu um passo à frente. Eu sou a governanta e responsável direta pelos cuidados das crianças. A higiene é prioridade absoluta nesta casa. Francisco olhou para ela com desdém. A empregada, claro. Você vai encobrir a negligência do seu patrão. Gabriela sustentou o olhar dele sem piscar. Eu sou a governanta, senhor Francisco, e não encubro negligência de ninguém. Meu trabalho é garantir que Ana Clara e Ravi cresçam num ambiente saudável e amoroso, coisa que faço com muito orgulho. O advogado fez perguntas técnicas sobre a rotina da casa, horários de limpeza, controle de temperatura, estoque de alimentos. Gabriela respondeu a tudo com precisão profissional, mostrando planilhas de controle, recibos de compras organizados por data, termômetros para verificar a temperatura dos ambientes. Subiram para o quarto das crianças. O oficial verificou os berços, testou a temperatura do ambiente. 23 graus, Jairo disse antes que perguntassem. Temperatura recomendada para evitar hipertermia ou resfriados em bebês. O advogado ergueu uma sobrancelha, impressionado com a precisão. Maria aproximou-se de uma planilha colada na parede ao lado do trocador. O que é isso? Controle de rotina, Jairo explicou, aproximando-se com confiança. Anotamos cada mamada, cada troca de fralda, medicações, horários de sono. Aqui, veja, Ravi tomou vitamina D às 9 da manhã de ontem. 3 gotas. Ana Clara dormiu das 10 às 2. Acordou para mamar e voltou a dormir até às 6. A planilha era real, preenchida pela letra caprichada de Gabriela, mas Jairo falava com a propriedade de quem participava ativamente da rotina. O oficial inclinou-se para examinar a planilha mais de perto. Muito meticuloso. Raramente vejo esse nível de organização, mesmo em lares com ambos os pais presentes. O advogado, percebendo que o argumento da negligência estava desmoronando, tentou outra abordagem. Organização é importante, mas e o vínculo emocional? Temos depoimentos de que o Sr. Jairo mal via as crianças, que se isolava e demonstrava instabilidade emocional. Jairo sentiu o rosto esquentar. Era a verdade de alguns dias atrás, mas parecia uma vida distante agora. O luto é um processo complexo, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Perdi minha esposa no parto. Tive momentos de fraqueza, sim, mas nunca, em momento algum, meus filhos foram negligenciados fisicamente. As dificuldades emocionais que enfrentei não afetaram os cuidados básicos que eles recebiam. E quem garantia esses cuidados quando o senhor estava indisponível? Francisco perguntou agressivo. Essa moça? Ela tem alguma qualificação formal? Curso de enfermagem? Pedagogia? Gabriela deu um passo à frente, posicionando-se entre Francisco e os berços. Criei 3 irmãos mais novos desde os 12 anos de idade, Sr. Francisco. Sei identificar cólica pelo tipo de choro, sei baixar febre sem medicação quando necessário e sei que amor e atenção constante valem mais que qualquer diploma pendurado na parede. Você é uma funcionária. Francisco explodiu, fazendo Ana Clara se mexer no berço. Está sendo paga para brincar de mãe, enquanto meu genro finge que se importa. O ataque foi brutal e inesperado. Jairo sentiu a raiva subir pelo pescoço, uma fúria protetiva que não sentia há meses. Ele entregou Ravi cuidadosamente para Gabriela e virou-se para enfrentar o sogro, crescendo diante do homem mais velho. Não fale assim com ela, Jairo disse, a voz baixa e perigosa. E não ouse questionar meu amor pelos meus filhos. O Senhor não estava aqui quando segurei a mão da sua filha enquanto ela dava à luz.
Não estava aqui nas madrugadas em que caminhei por estes corredores com os dois no colo, chorando de saudade e de medo do futuro. O Senhor estava na sua casa, julgando minha dor à distância. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Francisco recuou, claramente surpreso pela veemência da resposta. Maria chorava baixinho, cobrindo a boca com a mão. O oficial de justiça pigarreou, quebrando a tensão. Senhores, por favor, estamos aqui pelo bem-estar das crianças. Até agora, não identifiquei nada que justifique uma remoção emergencial. A casa está adequada, as crianças aparentam estar saudáveis e bem cuidadas. O advogado, percebendo que a batalha estava perdida, tentou uma última cartada. Compreendemos o esforço atual, Dr. Jairo, mas a preocupação dos avós é legítima. Um homem sozinho, em processo de luto... Gabriela interrompeu com voz firme. Ele não está sozinho, tem a mim, e eu não vou a lugar nenhum enquanto essas crianças precisarem de mim. O Sr. Jairo é o pai mais dedicado que já conheci. Ontem passou a madrugada inteira estudando cada detalhe da saúde dos filhos. Limpou esta casa comigo, preparou mamadeiras. Se isso não é amor paternal, eu não sei o que é. O oficial de justiça fechou a prancheta com um movimento definitivo. Vou relatar ao juiz que a denúncia é improcedente. As crianças estão em excelentes condições, o ambiente é adequado e há uma estrutura de cuidados sólida. A guarda permanece com o pai. Francisco ficou vermelho de raiva, mas sabia quando estava derrotado. Isso não vai ficar assim. Vamos recorrer na justiça comum. Jairo caminhou até a porta do quarto e a abriu num gesto claro de despedida. Vocês são bem-vindos para visitar os netos sempre que quiserem, desde que respeitem minha casa e minha autoridade como pai. Agora, por favor, preciso pedir que se retirem. É hora do banho de sol matinal das crianças. O grupo saiu em silêncio tenso. Jairo os acompanhou até a porta principal, mantendo a educação fria até o último segundo. Assim que a porta se fechou, ele encostou nela e escorregou até sentar no chão, soltando o ar que parecia estar prendendo há horas. Suas pernas tremiam, agora que a adrenalina baixava. Gabriela apareceu no topo da escada com os bebês no colo e desceu devagar. Sentou-se no degrau mais baixo, olhando para ele com um sorriso cansado, mas radiante. Conseguimos, Jairo sussurrou, passando as mãos pelo rosto. Eles foram embora de mãos vazias. Gabriela sorriu. Eu disse que o senhor conseguiria. Foi perfeito lá em cima. Jairo se levantou e sentou ao lado dela no degrau. Olhou para os filhos, que agora pareciam mais relaxados, como se sentissem que o perigo havia passado. Eu não fui perfeito, estava apavorado. Foi você, Gabriela. Você que limpou, organizou, me ensinou, me defendeu. Você é a verdadeira guardiã desta família. Ele tocou delicadamente o rosto de Ana Clara. Depois olhou para Gabriela. A proximidade entre eles era intensa, carregada de gratidão, respeito e algo mais, que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Gabriela, quero oficializar sua posição aqui. Não como empregada, mas como parte desta família. Quero que more no quarto principal de hóspedes, que seja realmente corresponsável por essas crianças. Gabriela olhou nos olhos dele, procurando hesitação, mas só encontrou sinceridade absoluta. Isso é muito mais do que eu esperava. Jairo balançou a cabeça. Não é mais do que você merece, e não é mais do que meus filhos precisam. Você se tornou essencial para nós. Ela pensou por um momento, depois assentiu devagar. Aceito, mas não por dinheiro ou posição. É pelas crianças. É porque vi nelas uma chance de dar o amor que não pude mais dar à minha própria filha. Jairo tocou suavemente no ombro dela. Eu sei. E é exatamente por isso que você é a pessoa certa. Os dias seguintes foram de adaptação. Gabriela mudou-se para o quarto de hóspedes, que foi reformado para acomodar seus pertences pessoais. Ela trouxe poucas coisas, roupas simples, alguns livros
e uma foto da filha que havia perdido. Jairo respeitou seu espaço e sua privacidade, mas notou como ela se dedicava ainda mais às crianças agora que se sentia verdadeiramente parte da família. As semanas se transformaram em meses. Francisco e Maria voltaram algumas vezes, sempre tensos no início, mas gradualmente aceitando a nova realidade. Maria começou a conversar mais com Gabriela, reconhecendo seu cuidado genuíno com os netos. Francisco demorou mais para aceitar, mas eventualmente admitiu que as crianças estavam bem cuidadas. Jairo iniciou terapia regular, trabalhando através do luto com ajuda profissional. Nas sessões, falava sobre Gabriela, sobre como ela havia salvado sua família, sobre os sentimentos confusos que começava a nutrir por ela. A terapeuta o ajudou a entender que era possível honrar a memória da esposa e ainda abrir o coração para novos afetos. 6 meses depois daquele dia crucial, a casa havia se transformado completamente. Os quartos que antes ficavam fechados foram abertos e ocupados com brinquedos coloridos. Ana Clara e Ravi cresciam saudáveis, começando a engatinhar e a balbuciar suas primeiras palavras. Papa foi a primeira palavra de Ana Clara. Gabi foi a primeira de Ravi. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Jairo observou Gabriela ensinando Ana Clara a dar os primeiros passos. A cena o tocou profundamente. Ela não era apenas a cuidadora das crianças. Havia se tornado uma segunda mãe para elas. E para ele, havia se tornado muito mais do que uma funcionária ou mesmo uma amiga. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, eles se sentaram na sala para conversar. Era algo que haviam começado a fazer regularmente, discutindo o dia, planejando a semana seguinte, compartilhando preocupações e alegrias. Gabriela, Jairo começou hesitante. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu curiosa. Você já pensou em se casar de novo? Em ter mais filhos? A pergunta a pegou de surpresa. Ela ficou em silêncio por um momento pensando. Depois que perdi a Luana, achei que nunca mais conseguiria. Mas cuidando da Ana Clara e do Ravi, sinto que meu coração se curou um pouco. E você? Já pensou nisso? Jairo respirou fundo. Todos os dias, especialmente quando vejo você com eles. Você não é apenas a governanta, Gabriela. Você é a mãe que eles precisam e eu... Ele parou, incerto de como continuar. Eu acho que estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Gabriela olhou para as próprias mãos, processando a confissão. Jairo, eu também sinto algo especial por você. Mas nossa situação é complicada. Você é meu patrão, ainda está de luto. Não sou mais seu patrão. Ele a interrompeu gentilmente. Somos parceiros nesta casa. E sobre o luto, minha terapeuta me ajudou a entender que é possível amar a memória da Amanda e ainda ter espaço no coração para novos sentimentos. Gabriela levantou os olhos para encontrar os dele. Viu sinceridade, vulnerabilidade e um amor genuíno. Precisamos ir devagar, ela disse suavemente. Pelas crianças, por nós mesmos. Jairo assentiu. Todo o tempo que você precisar. Os meses seguintes foram de descoberta mútua. Eles jantavam juntos depois que as crianças dormiam, conversavam sobre seus sonhos e medos, compartilhavam histórias do passado. Jairo falava sobre Amanda sem culpa e Gabriela sobre Luana sem a dor paralisante de antes. 1 ano depois daquele dia terrível da inspeção, eles voltaram ao quintal onde tudo havia começado. O espaço estava completamente transformado. Onde antes havia terra batida e abandono, agora crescia grama verde. Um banco de madeira ocupava o lugar onde Jairo havia se sentado em desespero. Ana Clara e Ravi, agora com quase 2 anos, corriam pelo gramado, brincando e rindo. Parece outro lugar, Gabriela comentou. Mas é o mesmo, Jairo respondeu. O que mudou fomos nós. Eles se sentaram no banco, observando as crianças.
Se você não tivesse me encontrado aqui naquele dia, Jairo disse suavemente, eu não teria conseguido seguir em frente. Gabriela olhou para ele com carinho. E se você não tivesse me dado uma chance, eu teria continuado apenas sobrevivendo, não vivendo. De repente, Ravi tropeçou e caiu. Antes que pudesse chorar, Ana Clara correu até ele, estendendo a mãozinha. Vem, Ravi, levanta, a gente cuida de você. Os dois adultos sorriram, emocionados. Era a prova de que haviam criado um ambiente de amor e cuidado mútuo. Jairo pegou algo do bolso, uma pequena caixinha. Gabriela sentiu o coração acelerar. Eu pensei muito sobre este momento, ele disse, abrindo a caixinha para revelar uma aliança simples. Não existe momento perfeito, existe apenas a certeza do que construímos juntos. Jairo, eu não sei se é apropriado. Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Minha terapeuta me ajudou a entender que é possível honrar a memória da Amanda e ainda permitir que meu coração ame de novo. Não estou pedindo que você a substitua. Estou pedindo que seja minha parceira oficial na criação dessas crianças e na construção de nossa família. Gabriela olhou para a aliança, depois para as crianças brincando. Se eu disser sim, não será por conveniência ou gratidão. Será porque encontrei em você um homem que aceita minha história completa e porque vejo em nós a chance de dar a essas crianças um lar verdadeiramente estável. Jairo assentiu emocionado. É exatamente assim que eu quero. Ela pegou a aliança, sentindo seu peso. Por um momento, pensou na filha que perdeu, depois olhou para o presente. 2 crianças saudáveis, um homem que a amava, uma família que haviam construído juntos. Com firmeza, estendeu a mão para ele. Então está decidido. Nós 4 vamos ser uma família de verdade. Ela colocou a aliança no dedo, selando uma promessa nascida da dor e amadurecida no cuidado mútuo. Meses depois, fizeram uma cerimônia pequena no jardim. Francisco entrou com Ana Clara no colo, Maria com Ravi. As crianças participaram de tudo, rindo e brincando, tornando a cerimônia alegre e natural. Nos votos, Jairo foi direto. Eu não sou o mesmo homem que minha esposa conheceu. Hoje sou alguém que carrega as lembranças dela com amor, mas que aprendeu a olhar para frente. Grande parte desse caminho só foi possível porque você, Gabriela, entrou em nossa vida com coragem e amor. Gabriela respondeu com emoção. Cheguei aqui achando que seria apenas uma funcionária. Encontrei uma família quebrada e uma chance de reconstruir minha própria vida. Fiquei porque você me respeitou, me deu espaço para amar essas crianças como se fossem minhas. Depois da cerimônia, já à noite, eles se sentaram no sofá, exaustos, mas felizes. As crianças dormiam tranquilamente. Lembra do dia em que você me encontrou no quintal? Jairo perguntou. Lembro de cada detalhe, ela respondeu. Se alguém me dissesse que eu ia me casar de novo, que essa casa ia encher de risada, eu teria rido, ele confessou. Eu também não acreditaria que um dia chamaria esta mansão de lar, ela completou. Jairo segurou as mãos dela com firmeza. Eu prometo que, aconteça o que acontecer, você nunca mais vai me encontrar largado naquele muro. Porque agora, se eu cair, você vai me levantar. E se você cair, eu vou levantar você. E juntos vamos provar todos os dias que esta família não é acidente do destino, mas uma escolha consciente de amor que se renova a cada manhã, a cada sorriso conquistado, a cada desafio vencido, até que a morte nos separe. E mesmo depois, porque o amor verdadeiro que construímos aqui vai ecoar pela eternidade nas vidas dessas crianças que salvamos, protegemos e amamos com cada fibra do nosso ser. E essa promessa, Gabriela, eu faço olhando nos seus olhos e sabendo que encontrei em você não apenas a mãe que meus filhos precisavam, mas a mulher que meu coração escolheu para amar pelo resto da vida.
Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder as próximas histórias.